Eu ouvi, agora há pouco tempo esteve entre nós um autor de alguns livros que vocês acho que já conhecem, o Perdão Incondicional e tudo, o Brian Zand, e eu estive a assistir às conferências dele e foi muito bom porque senti-me bem, porque afinal eu pensava, puxa, às vezes eu penso que, ou acho que estou a pensar de uma forma contrária aos outros e isto é uma chatice, os outros pensam de maneira, eu estou sempre a pensar de forma diferente e veio alguém dizer coisas que no fim de contas eu pensei, finalmente não estou sozinho e não estou aqui a armar em nada, está bem? Mas ele disse uma coisa interessantíssima. Ele disse, quando eu quero tratar de um assunto, eu prego a respeito disso. E a igreja tem perdido esta coisa da pregação. É a pregação que nos trouxe até aqui. Não foi outra coisa. Não é qualquer outra área de intervenção da igreja a não ser a pregação. Jesus foi um pregador, os apóstolos foram pregadores, os grandes homens do cristianismo foram pregadores e a pregação tem que voltar outra vez ao seu lugar. E quando nós pensamos, e quando estava a pensar o que é que eu vou falar, o Espírito de Deus ficou calado, ficou silencioso. E pregações não faltam, a gente entra aqui, carrega aqui no botãozinho, aparecem, é só escolher uma, mas Deus colocou alguma coisa no meu coração, que é apenas ainda é um embrião de uma mensagem, que eu acredito que tem a ver com alguma coisa, com esta igreja, tem a ver com este caminhar, com o vosso caminhar, com o nosso caminhar, porque estamos juntos neste avançar, e tem a ver precisamente com Jesus ser o centro, e neste centro, como Jesus é, ele levanta 3 questões que a igreja hoje tem que responder. Jesus foi um contador de histórias. Ele foi um contador de histórias. E tinha um estranho hábito de contar as histórias, principalmente à hora da refeição. Normalmente ele sentava-se, começavam a comer, e ele estava para ali e começava a contar histórias que nós conhecemos principalmente como parábolas. E estas histórias que Jesus contava têm a ver com vida, têm a ver com coisas que estão relacionadas connosco e têm a ver com coisas que nos interessam e são importantes responder para o dia-a-dia. E são nestas parábolas, muitas vezes, e até às vezes em diálogos com pessoas que queriam tentar Jesus, que Jesus levanta questões fundamentais na vida. Com os seus amigos, com as pessoas à sua volta, com as pessoas que aparecem diante dele, Jesus levanta questões. E há 3 questões que a igreja é intimada uma vez mais a responder, nos dias de hoje. 3 questões para as quais, e de acordo com a nossa resposta em relação a estas questões, nós poderemos, ou nós estaremos outra vez centrando Jesus no seu devido lugar. No seu devido lugar. E as 3 perguntas que Jesus faz, uma primeira é talvez a mais conhecida. Nós conhecemos porque está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. E Jesus faz esta pergunta aos seus discípulos, num lugar, um lugar de alguma confusão religiosa. Como? Esta está a descer, mas não tem problema. Não tem problema, obrigado. O vosso pastor é muito prestável. Obrigado. Sim, mas é que a vez que eu ponho a mão, ele deixa um bocadinho. Mas eu ponho... Ela de subir, está bom. Mas está na boa, então eu vou dizer também, está precisamente eu vou tentar não tocar, porque está mesmo na distância certa. Porque quando nós temos uma certa idade, nós queremos as coisas ao pé de nós. A partir de uma certa idade, nós sabemos como vamos ao restaurante, não é? Quando vocês veem pessoas a afastar o menu, já sabem, já devia estar a usar óculos. Pelo menos para ver ao perto. E Jesus levanta uma questão num lugar de grande confusão religiosa. Segundo, tanto se conhece esta zona de Cesareia e de Filipe, era uma zona de muita confusão religiosa, onde havia um culto muito pagão, muito de extremos, que mais tarde Paulo veio a tentar falar com a igreja de Corinto para que eles tenham cuidado, para não caírem no mesmo extremo, que era o culto ao Deus Pan, que era um culto em que tinha eram umas sacerdotisas, não eram bem sacerdotisas, mas elas cultuavam desta forma as chamadas bacantes, que
perdiam completamente a cabeça e durante aqueles dias elas podiam fazer o que quisessem, nada era proibido. Depois voltavam à sua vida normal. E Jesus faz uma pergunta, e a pergunta é esta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em Mateus 16, a partir do versículo 13 ao versículo 19, Jesus diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E responderam uns, dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E respondeu-lhe Jesus, virando-se para eles, e diz: e vós? E vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi com carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado também nos céus. Esta é a pergunta que Jesus fala, que Jesus lança, e a primeira pergunta, ou a primeira parte da pergunta é: o que é que a sociedade diz? O que é que as pessoas à volta dizem de mim? Quem eu sou? E a resposta surge como uma resposta politicamente correta. E qual é a resposta? Uns dizem que tu és João Batista. Porquê? João Batista tinha sido morto, mas alguns viviam como que à espera que ele voltasse de novo, que ele ressurgisse de novo, porque ele era um homem bom, um homem justo, e a ausência dele fazia-se sentir, e por essa razão eles ansiavam e desejavam que João Batista voltasse. Depois outros diziam, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Reparem bem, a resposta na generalidade é um pouco aquela resposta sebastiana que nós temos em Portugal. Se o Dom Sebastião voltasse, isto iria mudar. Eu estava a ouvir esta semana foi uma semana muito confusa politicamente, e os nossos políticos não se entendem. Acho que o povo português tem que se virar para esta gente e dizer: meus amigos, entendam-se, porque é para isso que nós vos pagamos. É que eles acham que ainda nos fazem um favor. Mas eles deviam de se entender. Mas quando vi esta confusão, muita gente nas redes sociais começou a pôr opiniões e logo surgiram opiniões, e uns deles diziam: se tivesse cá o fulano tal, se o outro voltasse, isto voltava ao lugar. Mas sabe uma coisa? Na vida, e a resposta à pergunta de Jesus tem que sempre ser posta e sempre colocada no tempo certo em que nós estamos a viver. Voltar atrás ou ressuscitar os tempos passados não altera nada a nossa vida. Temos que continuar a olhar para a frente. A pergunta é esta: o que é que as pessoas dizem quem dizem as pessoas que eu sou? E eles disseram aquelas respostas daquelas pessoas que a sociedade, que o povo de Israel ansiava. Se nós tivéssemos um Elias, se nós tivéssemos um Jeremias, ou pelo menos o tal João Batista, que há pouco tempo andava entre nós, não lhe ligávamos muito, achávamos que era assim um bocadinho translocado. Mas se ele voltasse de novo, agora sim, agora nós íamos prestar atenção. Sabe, é esta pergunta que Jesus faz que nós temos que responder, porque se Jesus é o centro, ele é o centro para trazer alteração, mudança, transformação, orientação, sentido à nossa vida e ao nosso caminhar. Mas quando eles responderam isto, daquilo que a sociedade dizia, Jesus faz a pergunta direta que faz hoje também à igreja: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nós achamos que esta resposta de Pedro, e aqui é a grande questão, esta resposta de Pedro finaliza a questão desta pergunta. Esta resposta de Pedro põe um ponto final a esta pergunta: quem é Jesus? Claro, todos nós sabemos, ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não há mais nada a acrescentar. Mas repare bem o que Jesus disse a Pedro: bem-aventurado és tu, ó, mais que feliz és tu, Pedro, ó Simão Barjonas, filho tanto de Jonas, pois não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, tu pudeste responder a esta questão porque tiveste uma revelação. Porque te foi revelado. Eu acredito que a base da igreja, o fundamento da igreja é este: nós somos igreja, somos cristãos, e graças a Deus somos igreja.
Amém? Somos cristãos porque Jesus, Ele é o Filho de Deus vivo, sobre o qual toda a nossa fé, toda a nossa crença, todo o nosso caminhar, todo o andar por esta vida está baseado e fundamentado em alguém que é alguma coisa. É o Filho de Deus vivo, que veio a esta terra como Filho de Deus, como Deus querendo ser homem. Deus a querer ser homem. Portanto, aquela ideia de que nós devemos ter uma outra coisa qualquer que não seres humanos, não faz parte do conceito e da ideia cristã. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres em pleno, na totalidade. Homens e mulheres que sabem o que querem, que sabem para onde vão, sabem o que estão aqui a fazer e sabem aquilo que devem fazer no tempo certo. A igreja é especialmente este lugar onde nós temos este fundamento. Mas a igreja, e sabemos que a revelação das Escrituras foi fechada, mas a revelação pessoal não. E a pergunta de Jesus continua a ser, e vocês o que é que dizem? Quem dizem que eu sou? E aqui a questão volta para este aspecto que a igreja tem que responder nestes dias, que é: quem é Jesus para ti? O que outros te disseram, o que a teologia diz, o que a religião diz, o que a sociedade diz, ou aquilo que tu tens que te é revelado a cada dia e que tu podes dizer? Amém? Quem é Jesus para ti? É aquele Jesus que tu conhecias há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou Jesus que tu conheces hoje? Ou aquele Jesus que esta manhã te falou? Ou aquele Jesus que te acorda à meia-noite para te dar palavras de incentivo? Ou aquele Jesus que usa um irmão que ninguém repara, ou que poucas pessoas reparam na igreja, mas que te telefona e que te dá uma palavra naquele momento que tu precisas para o teu caminhar? Quem é Jesus para ti? Jesus, para ser o centro, tem que ser o Jesus da revelação constante, diária, progressiva, a cada momento do nosso caminhar. O que tu dizes quem Jesus é determina o que compreendes de Jesus. Frases feitas, conceitos pré-ordenados, ideias formatadas, religiosas, continuarão sempre a ser estéreis, infrutíferas, castradoras da vida. Quando eu ouço às vezes pessoas dizerem, têm aquelas frases feitas, dizem sempre a mesma coisa, nós ouvimos 20 vezes e estão sempre a dizer a mesma coisa, e aquela pessoa, já, a revelação já não está lá. Ela diz o que dizia há 20 anos atrás. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso está certo? Está. É verdade? É verdade. Mas fique sabendo uma coisa. Essa verdade é uma verdade temporal. É uma verdade num tempo... Aliás, é intemporal porque Jesus é sempre o Filho de Deus. Mas foi uma verdade para alguém. Tu precisas descobrir para ti mesmo, no teu tempo, na tua experiência, no teu caminhar, quem Jesus é. Amém? E esse é o nosso caminhar. Esse é o nosso avançar. Só a revelação gera uma resposta divina como Jesus preferiu. Também eu te digo, Pedro, tu és Maria, tu és Fernanda, tu és Antónia, tu és a pessoa que és. Também eu te digo, e é sobre esta pedra, sobre aquilo que tu és capaz de dizer por revelação, que eu vou edificar a minha igreja. Que eu continuarei a edificar a minha igreja. É por, reparem, Jesus, para ser o centro, ele tem que ser conhecido e reconhecido a cada dia da nossa experiência e do nosso caminhar ao longo da nossa existência terrestre. Jesus tem que ser conhecido, porque é nessa altura que ele faz, é que ele está a edificar a igreja. Ele está a edificar a igreja sobre pessoas que o reconhecem na sua experiência familiar, que o reconhecem na sua experiência profissional, que o reconhecem na sua relação pessoal com Deus, que o reconhecem quando algumas situações estão a correr mal e nós temos ou ouvimos uma palavra de Deus para aquele momento, ou Deus vem trazer alguma coisa que nós precisamos. Esta sexta-feira, alguém que está lá na igreja, que está há pouco tempo, disse-nos uma coisa. Ela no final do culto veio ter comigo, a senhora, e veio dizer: pastor, eu quero lhe agradecer as suas palavras. E lá a gente fica vaidoso. Preguei bem. E eu disse: mas obrigado. Fui gentil, não é? E ela disse: pois, as suas palavras têm a ver com no outro dia, quando eu vim cá a primeira vez. Você disse uma coisa, você falou sobre as mães que pegam nos filhos e se suicidam. E aquilo que você disse naquela altura impediu que eu fizesse o mesmo, porque eu já tinha comprado o veneno, já estava pronta a matar-me a mim e às minhas filhas. Uma senhora com 35 anos, 4 filhas, e vai ser avó.
E eu contei isto à Irene, e a Irene disse, pois, sabes, e nesse dia, quando estavas a pregar, achei que quando tu fizeste esta referência não fazia muito sentido. Não tinha a ver com a pregação. Não tinha nada a ver com aquilo, foi assim uma coisa quase que introduzida ali, sem qualquer sentido. Eu já não me lembro. O que eu sei é que naquela hora alguém recebeu a revelação. E é isso que interessa. É que no momento da nossa vida, e às vezes nós pensamos que ninguém repara, mas há pessoas que recebem revelação. E quando recebem, a vida deles muda. E são estas pessoas a quem Jesus dá as chaves. É estas pessoas que têm a capacidade de ligar e desligar. Ligar e desligar. Ligar a bênção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, que as pessoas precisam para se conectar com Deus. As pessoas têm esta capacidade de trazer outra vez o Deus à terra, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. E as pessoas dizem, tu tens alguma coisa, tu disseste alguma coisa, tu foste capaz de comunicar alguma coisa. Porquê? Porque a nossa resposta a esta pergunta, quem vocês dizem que eu sou, é esta. Tu és, Senhor, aquilo que eu preciso para o meu dia-a-dia. Tu és o meu Senhor, o meu companheiro, o meu amigo, o meu amparo. Todos os atributos que a Bíblia está cheia e que nós podemos encontrar, mas que a cada dia se faz real, se faz diferente, é mais importante conforme nós caminhamos. A segunda pergunta que Jesus faz, primeiro ele pergunta quem dizem os homens que eu sou e quem dizem vocês que eu sou. A segunda pergunta que Jesus faz é uma pergunta que aparece, ou tem aquilo que é chamado a tal tripla tradição sinótica, ou seja, aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E quando aparece nos 3 evangelhos, não aparece por qualquer razão, ou porque, olha, calhou, foi assim. Aparece porque foi algo marcante e importante que os discípulos ouviram e que marcou a identidade da igreja. Amém? É importante nós percebermos que quando Jesus estava a falar e estava a pregar, não estava lá ninguém a escrever as palavras dele. Isso não aconteceu assim. Nós devemos perceber, sabe, esta busca do Jesus histórico foi muito importante para nos levar a perceber como é que a Bíblia foi escrita. Isso não aconteceu assim. Eu não estava lá, não estava a ser gravada a mensagem de Jesus, não estava ninguém a enviar para o Twitter ou para o Facebook uma frase que a pessoa diz, nada disso. Isso não estava a acontecer. As pessoas estavam ali de boca aberta a ouvir, alguns indignados, outros a perderem o interesse e a seguirem o seu caminho, mas um punhado de homens e de mulheres, e Jesus tem esta característica, Jesus deixa-se tocar por mulheres, Jesus tem companhia de mulheres, Jesus é sustentado por mulheres. Imaginem que agora vocês ouviram falar, sabem que o pastor João Pedro tem uma série de mulheres à volta dele que sustentam. O que é para aí? É ou não é? Não, vocês não pensavam nada disso, vocês são pessoas tão santas. Mas Jesus tinha estas mulheres, porque o que Jesus causava impacto na vida das pessoas fazia com que as pessoas naturalmente, de uma forma santa, certo, sincera, eles abençoassem o caminhar de Jesus. E os discípulos que estão lá à volta, eles não estão a escrever tudo. Jesus vai à cruz, morre, ressuscita ao 3º dia, está mais 40 dias com eles, num tempo muito enigmático, que há poucas referências, e depois ascende aos céus. Os discípulos agora dizem, agora temos nós que começar, o que eles começam a fazer? Avançam, começam a pregar, e de repente, quando os primeiros apóstolos começam a morrer, quando começam a perder-se a tradição oral, aqueles que traziam a tradição, alguém disse, espera aí, é preciso escrever alguma coisa, é preciso escrever aquilo que Jesus disse. E quando começam a escrever, começam de acordo com aquilo que no discurso de Jesus causou mais impacto. E uma das coisas que causou mais impacto é esta tripla tanto tradição sinótica de uma pergunta que Jesus fez. E é uma pergunta que Jesus fez quando curou um cego em Jericó. Aliás, numa das referências diz que são 2, noutra diz que são 1. E isto é perfeitamente compatível, porque lembrem-se, não estava lá ninguém a registar. Mais tarde, alguém falou disso ou contou isso. E se calhar uma pessoa recebeu que eram 2, outra recebeu que era 1, e foi isso que colocaram lá, e não há qualquer contradição nisso, porque é apenas uma coisa contada, porque o que interessa e o que importa está lá registado. E o que é que importa é que aquele cego de Jericó, que está aqui em Marcos capítulo 10,
do versículo 46 a 52, diz que este cego de Jericó, ou estes cegos de Jericó, ele, quando soube que era Jesus, ele estava ali a mendigar, à beira da estrada, e quando soube que era Jesus, ele começou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar, conforme Jesus ia passando, ele clamou, começaram a repreendê-lo, os próprios discípulos ficaram um pouco incomodados, a multidão repreendia-o, e ele, em vez de ficar calado, em vez de se acanhar, gritou mais alto. Fez mais espalhafato, causou mais confusão no meio daquilo. E se calhar a igreja hoje tem que começar a ser assim um pouco mais ousada. Não é? Temos que começar a ser um pouco mais ousados e a fazer mais barulho. Não com o interesse que os outros têm. Porque às vezes o interesse dos outros é fazer barulho para dizer: nós estamos aqui. A igreja não precisa dizer que está aqui, a igreja está cá. O que a igreja precisa é dizer: isto não está bem. Não é assim que se fazem as coisas. Não é este o caminho. Ouçam-nos. Temos alguma coisa a dizer. A igreja é isto. Tem alguma coisa a dizer. E quando este cego passa por ali, e ele, aliás, se passa por ali, não, quando Jesus passa por ali, o cego começa a clamar, e as pessoas começam a dizer para que ele se cale, ele ainda grita mais, até que Jesus ouve, Jesus presta atenção e manda chamá-lo, como está no versículo 49. Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha, nós devemos estar preparados na vida para este aspecto. Quando nós às vezes começamos a ser incomodativos, há pessoas que serão as primeiras, e às vezes quanto mais próximas estão, serão as primeiras a tentar conter ou a tentar abafar aquele incómodo, a tentar criticar-nos e dizer: está calado, não faças nada disso, não te metas nisso, isso não te diz respeito, não te envolvas nessas coisas. Há pessoas que são logo as primeiras a dizer, mas quando descobrem que aquilo está a causar efeito, está a começar também a causar algum impacto, são também os primeiros a colar-se e a dizer: eu não te dizia, é para irmos para a frente. Sabe, nós não temos que levar a mal. A vida, todos nós somos assim. Não é? Todos nós somos assim. Somos pessoas que, conforme tanto a popularidade de alguém, de alguma pessoa, nós vamos atrás. Podemos não gostar, mas se é popular, deve ter alguma coisa boa. Então vamos lá ouvir, vamos lá perceber o que é isto, não é? Ainda há um tempo atrás havia, acho que há um cantor, eu sou muito mau nisto, acho que é um adolescente tipo jovem chamado o Bieber, Justin Bieber, é uma coisa, o Justin Bieber, que acho que ele pertence, ou pelo menos está ligado a uma igreja evangélica no Canadá, e que tem um pastor muito moderno, etc, etc. E logo puseram dizer: ele também é crente, também é evangélico. E nós gostamos muito que os famosos estejam ali ligados ao nosso ministério. Eu vou-vos dizer uma coisa: o pior que a igreja às vezes tem feito é isto. É deixar que alguém que é famoso entre na igreja com um estatuto diferente. Enquanto assim for, nós não ajudamos estas pessoas e nós perdemos a nossa identidade. Na igreja, somos todos irmãos. Está certo? Porque aquele menino porta-se muito a mal. Dá um muito mau testemunho. Pode cantar bem, pode ser engraçado, pode ser tudo. Mas ele tem um comportamento... que é melhor dizer assim: pronto, vamos lá ver se ele cresce, aquilo passa, que é para ver. Continua a cantar bem, pode ser que tenha juízo. Estão a perceber? E às vezes nós colamos-nos logo porque a pessoa tem muita fama. E nós, olha, não devemos dar muita importância a isso, porque as pessoas são voláteis neste sentido. Quando estava a pensar há um tempo atrás, quando estava a ler um bocadinho mais sobre a vida de um homem que foi para mim um dos maiores portugueses, se não o maior português da nossa história, que foi, agora não me estou a lembrar do nome dele, Aristides Sousa Mendes, obrigado. Sabe o que é isto? Às vezes, quando estava a pensar na vida dele, este homem foi um homem que enfrentou o poder, desobedeceu, e por causa disso a vida dele ficou estragada.
Ficou mesmo estragado. A carreira dele, ele não se importou com a carreira, ele salvou milhares de pessoas. E a verdade é que por causa disso, ele também se tornou impopular. E o pior foi quando um dia visitei a terra dele, o lugar onde ele morava, em Cabanas de Viriato, aqui não muito longe, aqui na zona centro, e vi lá o palacete que está lá todo em ruínas e que ninguém faz nada. Uma das coisas que descobri é que as pessoas na altura, enquanto ele era o senhor embaixador, toda a gente gostava de o cumprimentar. Quando ele caiu em desgraça, houve pessoas da terra que quando ele passava mudavam de passeio. Nós temos de estar preparados. Quando somos muito populares, toda a gente quer estar connosco. Quando a coisa não corre bem, afastam-se de nós. Dizendo, chamai, o mestre chama. Epá, uau, estás com sorte. Primeiro mandam-no calar, depois a seguir chamam-no. Nós temos que compreender esta volatilidade das pessoas e temos que perceber que o que é importante é que cada um de nós sejamos pessoas de fé. E então diz que lançou a sua capa e foi ter com Jesus, e Jesus faz uma pergunta: o que é que tu queres que eu te faça? Hoje em dia, se alguém nos perguntasse uma coisa desta, nós fazíamos assim: não se vê. Então, não vês, cego, falta-me ver. Mas sabe uma coisa? Jesus continua a fazer esta pergunta, que para alguns pode parecer óbvia, mas é fundamental para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Jesus continua a perguntar à igreja e a cada um de nós: o que é que tu queres que eu te faça? O que é que tu queres de mim? O que é que tu precisas de mim? Igreja, o que é que estás a precisar e tu queres que eu te faça? A nossa resposta a esta pergunta determinará aquilo que nós vamos ter. Este homem não pediu outra coisa a não ser aquilo que era a sua mais profunda necessidade. Ele disse: eu quero ver. E esta resposta, para alguns, e nós iremos dizer, claro, ele era cego, ele queria ver. Mas eu acredito que esta resposta tem este pendor e esta capacidade profética para a nossa vida e para a igreja nos dias de hoje. É nós continuarmos a ver. Porque algumas vezes os afazeres são tantos, as promoções são tantas, as solicitações são tantas, que nós perdemos a capacidade de ver. Estamos apenas no caminho a assistir a banda passar e não estamos a ver. Por uma razão simples, é que perdemos esta capacidade de ver pela fé. De acreditar, porque Jesus disse àquele cego: vai, a tua fé te salvou. A igreja precisa sempre manter esta perspectiva. Além de sabermos quem é Jesus a cada dia para nós vermos pela fé, nós olharmos pela fé, não apenas para as circunstâncias, não apenas para a miséria que se calhar alguns possam estar a passar, para a dificuldade que se levantou, mas olhar pela fé e que com Jesus, respondendo à pergunta de Jesus: o que é que tu queres que eu te faça? Nós obtemos a resposta, a solução, aquela vontade de ir à luta e vencer. Amém? O que é que tu queres que eu te faça? O que é que cada um de nós quer? Para responder a esta questão é preciso ver com clareza, ver com o coração, ver com uma atitude nobre. E hoje falta tanto, atitudes nobres. Sem a resposta à questão, se a resposta à questão quem dizem que eu sou requer um saber, esta requer que se veja, que se tenha percepção, que se veja pela fé. Que se veja pela fé. E por favor, ver pela fé não é apenas aquela história repetida que nós já ouvimos muitas vezes. Não confesses negativo, confessa positivo. Eu já me cansei disso. Sabe porquê? Porque Jesus Cristo, o nosso Salvador, algumas vezes, ele teve algumas confissões negativas. Sexta-feira à noite eu preguei na igreja, não era para pregar, estava assim a precisar de descansar um bocadinho e queria pedir a alguém, mas a pessoa que eu tinha falado não podia naquele dia, então eu disse: ok, vou pregar. Até a sexta-feira, até lá não sabia o que havia de pregar, mas depois veio alguma coisa para falar sobre tristeza. E sabe o que nós descobrimos na Bíblia? E descobrimos às vezes na nossa experiência, é que a igreja não sabe lidar com a tristeza. E porque não sabe lidar com a tristeza, não consegue ir além dela. Jesus, quando vai ao jardim, diz: a minha alma está profundamente triste até à morte. E se estivéssemos lá nós, dizíamos: Jesus, não confesses isso. Eu repreendo essas palavras. No nome de Jesus,
Estás no meu nome? Sim, no teu nome eu repreendo essas palavras. Fé não tem a ver com isso. Tem a ver com algo que nasce no nosso coração pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. E que às vezes é com lágrimas, às vezes é com luta, às vezes é com tanta coisa contrária, mas nós somos capazes de ver aquilo que mais ninguém está a ver. Este cego via que Jesus era o filho de Davi. Não o Salomão que tinha herdado, não os outros irmãos que lutaram pelo trono, não os outros reis que até fizeram alguma coisa de jeito, apesar de a história de Israel é uma história de insucessos. Eu acho tanta graça às pessoas às vezes quando eles dizem o povo de Israel foi um povo abençoado, assim, devem estar a ler outra Bíblia. A história de Israel é uma história de insucessos, sempre de costas voltadas para Deus. De vez em quando lá vinha um rei e punha aquilo tudo na ordem. E sabe o que é que isto nos mostra? Mostra que nós temos um Deus que tem uma paciência que nunca mais acaba, que gosta mesmo de nós. Mostra que quando nós andamos aqui às vezes a rabiar um bocadinho, Ele sabe esperar pelo momento certo para nos pôr no devido lugar. Amém? Vamos aproveitar todas as oportunidades. E este homem, este cego viu, este é o filho de Davi. As promessas, tudo o que foi prometido a Davi, é nele que irá acontecer. Porque o trono que ele irá herdar não é um trono terreno, não é um trono humano, não é um trono legalista, não é um trono denominacional, não é nada disso. O trono que ele irá herdar é um trono no céu, é um trono no coração das pessoas, é um trono que encherá toda a terra e que fará com que a glória de Deus possa encher toda esta terra como as águas cobrem o mar. Amém? E o problema é que há a igreja que não vê isso, fica apenas nas dificuldades. Eu estou aqui sentado, eu clamei, ainda por cima me mandam calar, tratam mal e ficamos ofendidos. Eu estou empenhado ultimamente a ensinar aos cristãos, à igreja onde estou e onde quer que vá, que nós podemos ser magoados, podemos ser maltratados, podemos ser incompreendidos, mas nunca nos ofendemos. Cristão que se ofende não cresce. Cristão que se ofende não tem chaves. Cristão que se ofende não tem fé. A nossa ofensa significa que aquilo que nos fizeram, aquilo que nos disseram, aquilo que nos aconteceu é mais importante do que aquilo que Deus tem para nós. E não é. Porque o que Deus tem para nós é que deve estar nos nossos olhos e nós devemos ver com clareza. Certo? Ver é uma compreensão de tudo o que nos envolve. Tudo o que se pode compreender por uma observação dos sentidos, dos sentimentos, do coração e principalmente baseado nas promessas da palavra de Deus. Na fé. Deus prometeu. Deus prometeu. Se Deus prometeu, Ele pode fazer acontecer. O que é que tu queres que te faça? Que eu veja. O que é que a igreja precisa dizer a Deus? Senhor, mantém-nos com clareza de vista. Mantém os nossos olhos limpos, lubrificados, com capacidade de ver. Se às vezes for necessário pôr uns óculos, vamos pôr uns óculos ou baixar a estante até à altura certa. Mas vamos ver. Ver é importante. Ver para além da dor, ver para além da rejeição, ver para além da incompreensão, ver para além do que toda a gente vê. Sabe o que é que naquela altura, quando Jesus passa por aquele cego, havia muita gente a ver outra coisa. Havia muita gente a ver um pregador popular. Um pregador que fazia milagres. Um pregador que, o que está a dar agora é o Jesus, vamos lá atrás dele. Ele é o que está a dar, ele faz coisas interessantes. Olha, no outro dia fui a um lugar, não tinha nada para comer, saí de lá a barriguinha cheia. Não é? Deixa-me contar esta. Há um tempo atrás, houve alguém que foi lá para a igreja, para uma das nossas secretárias e disse, eu queria saber o que é que essa igreja tem para oferecer. Tem médicos, tem advogados, tem psicólogos, eu estou preciso disso na minha vida. E aquela pessoa respondeu bem e disse, olha, temos cá essas pessoas, mas eles aqui na igreja são apenas irmãos. Mas às vezes é o que as pessoas andam à procura, de alguma coisa que nos sirva. Esta igreja tem muita festa, tem muita animação, é isso que eu estou a precisar. Não, o que nós precisamos é de Jesus, mais nada. O resto depois vem, depois a forma como fazemos, cada um faz à sua maneira, e não há ninguém que faça melhor que os outros. É a maneira de cada um, mais nada.
Agora, ver Jesus é ver aquele Jesus que veio com um propósito para a tua vida. Fazer de ti um homem e uma mulher de Deus, que fazem a diferença nesta terra. Amém? Primeira pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E vós quem dizeis que eu sou? A segunda é que quereis que vos faça? E a terceira e última é aquela mais difícil. Normalmente deixamos sempre as mais difíceis para o fim, não é? A terceira pergunta é aquela pergunta que Jesus faz a Pedro numa altura em que Pedro está de rastes. E a pergunta que Jesus faz, não uma, não duas, mas 3 vezes: Pedro, amas-me? E é a pergunta que Jesus continua a fazer à igreja. Igreja, amas-me? Porque às vezes parece que isto ficou desfocado. Onde está a igreja que ama Jesus? Não é? Onde está a igreja que ama Jesus para além dos seus interesses e dos seus momentos? Onde está a igreja que nos momentos mais difíceis da sua vida é capaz de olhar para Jesus e dizer: Senhor, podes contar comigo? Esta é a questão principal. Jesus veio a este mundo para conseguir que a humanidade o ame. Ama Deus por decisão própria, livre e voluntária. Se tu só amas Deus porque Ele te curou, ou porque Ele te faz as vontades todas, ainda não amas Deus. Amém? Brian dizendo, quando esteve cá, ele disse algumas coisas que eu fiquei surpreendido. E uma das coisas que ele disse, ele foi muito direto em relação à igreja, porque ele disse: olha, eu era um pastor daquilo que é chamado hoje em dia um pastor de sucesso. Tinha uma igreja grande, economicamente estável, era convidado para grandes conferências, viajava pelo mundo, mas estava aborrecido. Eu gostei desta. Estava aborrecido. Então, durante 3 semanas jejuou e Deus deu-lhe 3 respostas, 3 sonhos. E ele mudou. Okay? E ele mudou em relação à sua maneira de estar na igreja, à sua maneira de viver na igreja. E uma das razões que ele mudou mais foi este aspecto de ele perceber que, no fim de contas, tudo isto tem a ver com Jesus. Não tem a ver, não ficar menos interessado em sair muitas vezes, em fazer isto ou fazer aquilo, ou ter assim um nome de maior sucesso, mas ver Jesus, descobrir Jesus. E fez uma coisa interessante. Começou a descobrir Jesus precisamente onde ele se encontra na nossa relação pessoal, mas não só, em homens e mulheres que hoje em dia a igreja acha que é tão importante que não precisa deles. Homens e mulheres que nós chamamos como os pais da igreja. Alguns deles que a Igreja Católica Romana erradamente idolatrou, mas que eles, tirando essa idolatração, não sei se a palavra está bem dita ou não, okay? Tirando essa forma de culto, eles foram mesmo grandes homens de Deus. E há um tempo atrás ele colocou numa rede social a oração de São Patrício. E eu sou fã de São Patrício. Porque o São Patrício foi só um homenzinho que resolveu ir para a Irlanda e evangelizou aquela ilha. Completamente louco da cabeça, porque fez coisas que toda a gente diz: tu nunca faças isso, nem eles matam-te. Foi isso que ele foi fazer. E mudou aquela ilha. Hoje em dia vemos os irlandeses todos lá naqueles dias, estão na América, em Boston, fazem aquela grande festa do dia de São Patrício, etc. Mas ele não tem nada a ver com isso. Ele foi um homem que foi para ali disposto a mudar as coisas. E uma razão que ele foi para ali foi porque havia ali uma ilha que era pagã, que era celta, que faziam sacrifícios humanos. Ele disse: e ninguém faz nada, vou para lá. E foi para lá. E mudou aquela ilha. Quando nós respondemos esta pergunta de Jesus, amas-me, nós somos capazes de fazer coisas e de realizar algo que ainda ninguém fez. Porquê? Porque é neste amor que nós encontramos a capacidade de fazer algo que ainda não foi realizado. Esta é a questão principal. É amarmos a Deus de forma livre, espontânea e também voluntária. Ou seja, é nós amarmos a Deus quando não precisamos dele. Até lá, nós não amamos a Deus verdadeiramente. Só amamos a Deus verdadeiramente quando nós não precisamos dele. E é este encontro de Jesus e de Simão Pedro, que está em Evangelho de João capítulo 21, que nos levanta a terceira questão que a igreja deve responder. Primeiro, quem é Jesus para ti? Segundo lugar, o que é que tu queres que ele te faça? E em terceiro lugar, a pergunta que Jesus faz é: amas-me?
Meu filho e minha filha, amas? A pergunta, porque Jesus fez no versículo 15 de João 21, a Pedro dizendo, Simão, filho de João, amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta os meus cordeirinhos. Uma questão de quanto, ou quantitativo, amas mais do que este, mais do que os outros, ou se é de forma igual, apesar de alguns pensarmos que o nosso amor não pode ser medido, se calhar entre nós não, mas para Deus pode. E Jesus perguntou, tu amas mais do que estes? E a pergunta de Jesus tinha a ver com, tu deixas que eu possa restaurar a tua vida e mais, estás pronto a deixar de seres tu próprio, o tal Pedro que responde sem pensar, o tal Pedro que promete e depois não é capaz de cumprir, o tal Pedro que acha que é mais do que os outros. Amas mais do que estes? A única coisa que eu quero que tu faças, Pedro, é isto. Se tu queres realmente ser mais em alguma coisa, ama-me mais do que os outros. E quando Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo, reparem bem, Jesus não disse que Pedro não o amava. Isto é importante. Para Pedro e para Jesus, para mim isto parece-me pacífico. Jesus pergunta, amas-me? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, Pedro não estava naquela, bom, eu não sei, sabes, eu neguei-te 3 vezes. O galo cantou, foi uma vergonha, eu passei mal, olha, eu agora já não sei se te amo. Para isto Pedro não estava em causa. Ele sabia que amava, apesar das suas falhas. Quantos de nós somos capazes de saber que amamos a Deus, apesar de falharmos? Sabe quando é que nós somos? É quando nós percebemos a nossa humanidade. Eu acho que cada vez mais hoje os cristãos devem ser humanos. Eu estou a aprender a ser homem. Homem com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas. Como homem, eu quero ser um cristão. Como homem, eu quero amar a Deus com as minhas fragilidades. E Pedro, para ele, isto não estava em causa. O amor a Deus não estava em causa. Aqui o amor que estava em causa era até que ponto Pedro estava disposto a amar a Deus. E até que ponto nós estamos dispostos a amar a Deus. E Pedro disse, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse, amas-me? Então faz a única coisa que eu quero que tu faças. Cuida dos meus cordeirinhos. Apacenta os meus cordeirinhos. Está perto deles. Está ao pé deles. Está ali junto a eles. Os cordeirinhos são aqueles que mais precisam de atenção, mais precisam de cuidado. O amor tem que ser intenso. E tem que ser demonstrado de uma forma intensa. Não se detenha em amar, Às vezes há pessoas que têm medo dos toques, dos gestos, da afetividade. Têm medo disso. Eu tenho um amigo que somos amigos há muitos anos. Eu ajudei numa parte da vida dele em que ele esteve envolvido com drogas e, graças a Deus, hoje é uma pessoa que está livre disso. Aquilo que mais incomoda na igreja é ir à igreja e alguém dizer, dê um abraço ao seu irmão. Ele fica zangado, ele diz, eu não gosto, mas sabe porquê? Porque ele tem medo disso. E eu estou a tentar, porque sou amigo dele, eu posso fazer isto, eu estou a tentar dizer, mas é isso que tu precisas. Se calhar tu precisas de uma igreja em que do princípio ao fim estou sempre a dizer isso. Que é para ver se tu... Porque às vezes nós temos medo, nós temos que deixar de ter medo disso. Medo da afetividade, de sermos carinhosos uns para com os outros, mesmo quando às vezes estamos chateados. Mais abraços, mais beijinhos, mais festinhas. Amém. A igreja deve ser um lugar desses. Quando Jesus pergunta, amas-me? E Pedro disse, tu sabes que eu te amo. Então faz favor de tratar bem os teus companheiros. Amém? Eu amo, tu sabes que eu te amo. Eu oro por eles, mas não os deixo cá chegar. Eu fico à distância a orar por eles. Isso é conversa. Se nós não somos capazes de estar uns com os outros, nós não conseguimos ser igreja. A igreja é um projeto de Deus. A igreja é isto, é estar juntos. A igreja não é um lugar onde as pessoas estejam à distância. Amém? Mas o diabo não está debaixo dos meus pés. O diabo está debaixo dos nossos pés. Há um cabeça que é Cristo e há um corpo. E quando a cabeça e o corpo estão ligados, o diabo está debaixo dos nossos pés. Quando estás sozinho em casa e não queres lidar com ninguém, não queres estar com ninguém, o diabo deixou de estar debaixo dos teus pés e está a chatear-te a vida e pior que tudo, não sabes. Amém? Pastor, mas aquele irmão dão tanto trabalho.
É assim, até quando andarmos aqui vamos ouvir essas queixas. Mas é esses irmãos que nos fazem crescer, que nos tornam melhores pessoas. Pedro, amas-me? Sim, Senhor, eu amo. Então, olha, eu vou preparar um lugar para ti, tu ficas aqui à parte e tu tens uma relação especial comigo. É uma relação privilegiada. Tu és aquele com o primeiro Papa, o primeiro que vai sobressair. Tu tens uma relação privilegiada. Pedro disse, Senhor, eu sabes que eu te amo. Então vai lá, então cuida das pessoas. Cuida dos mais fragilizados. E continua por aí fora. No versículo 16, tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, apascenta as minhas ovelhas. Os mais fragilizados, os cordeirinhos, precisam de um amor intenso, que se pode medir, quantificar, enquanto que as ovelhas precisam de um amor constante. Amor intenso e constante, que não varia conforme as circunstâncias, os humores ou como somos tratados. E por aí fora. Eu não vou lá àquela igreja porque não sou bem tratado. Ok? Começa tu a tratar alguém bem. Certo? Porque a pergunta de Jesus é para nós. Amas-me? Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu não aturo aquele irmão. Para lá com isso. Amas-me? Amas, então cuida dele. Mas é ele que me tira do sério. É desse que eu quero que tu cuides. Amém? Sabe, nós todos temos razão para estar magoados, todos temos razão para estar feridos, todos temos razão para estar ofendidos, todos temos as 1001 razões. Mas deixa-me fazer a pergunta, essas razões têm mudado alguma coisa? A única coisa que faz é você fica zangado, fica chateado, afasta-se, fica fechado em si mesmo e nada muda. E de vez em quando tem uma visita de uma pessoa que diz e que desabafa para cima dessa pessoa e essa pessoa concorda consigo e depois vão-se embora. E o que aconteceu? Continua tudo na mesma. Mas é quando o Espírito de Deus nos diz, ok, tu não gostas daquela pessoa, mas é aquela pessoa que eu coloquei na igreja, é aquela pessoa que está lá para fazer de ti uma pessoa melhor. Amém? Porque isso é que é ser igreja. Versículo 17, perguntou-lhe Jesus pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? E Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado 3 vezes, amas-me? E para os judeus a pergunta 3 vezes tem a ver com uma questão de, ok, eu quero ter a certeza. Para os judeus a palavra de 2 testemunhas era suficiente para afirmar uma verdade. Portanto, qualquer testemunho, tanto judicial, qualquer testemunho perante qualquer coisa, a palavra de 2 pessoas era suficiente. Se alguém queria comprar alguma coisa, sabem, eles não faziam escrituras às vezes como nós fazemos, também tinham algumas, mas aquilo era feito com testemunhas, em lugar de pessoas que estavam ali a representar. E 2 pessoas eram suficientes. Pela testemunha de 2 pessoas se confirma uma verdade. Estão a entender? Mas Jesus vem à terceira pergunta. Ok? Pedro, ainda tenho que ir mais fundo, tenho que ir mais longe, tenho que tocar mais profundo no teu ser. Pedro, amas-me? E ele entristeceu-se. E ainda bem que se entristeceu, ainda bem que a igreja às vezes entristece e sabe lidar com a tristeza. Eu dizia na sexta-feira e vou dizer-vos também. Conhecemos melhor as pessoas nos seus momentos de tristeza do que nos seus momentos de alegria. Pessoas muito eufóricas não me convencem. Não me convencem. Pessoas que, está tudo bem, estão sempre eufóricas, deixam-me assim um bocado de pé atrás. Aquilo não é genuíno, não é autêntico. Mas pessoas que quando estão tristes e não têm problema em dizer, estou chateado, estou triste, estou abatido, isto não está a correr bem. Essas pessoas nós sabemos que são pessoas fiáveis, sinceras, honestas. Não estão a descarregar o seu problema sobre nós. Estão apenas a dizer, olha, dá-me algum espaço, ou compreende-me, eu também estou a passar por um momento complicado. E Pedro entristeceu-se. Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez. Mas apesar de se entristecer, respondeu-lhe da mesma forma. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Talvez aqui a única diferença é, tu sabes tudo. Pedro estava confiante de que Jesus sabia que ele o amava. Jesus sabia que ele o amava. Ainda assim, Pedro continuou firme na sua afirmação, tu sabes que eu te amo. Mas quis introduzir isto, tu sabes tudo, porque aí foi o momento em que ele se rendeu e disse, eu posso esconder,
eu posso aparentar uma coisa, posso colocar a minha máscara, posso dizer, posso ir a uma igreja e tornar-me um crente muito, muito bem comportado. Eu estou sempre feliz, estou sempre muito animado. Brian Zent, quando eu fiz uma pergunta e perguntei o que é que acha da nova abordagem de autoajuda nas igrejas. E ele diz, olha, eu peço-vos desculpa. Eu peço desculpa por isso. Isto é uma ideia americana, não é do Evangelho, não é da Palavra de Deus e é uma forma barata de pormos Jesus de lado. E eu pensava assim, puxa, uau, sabe porquê? É porque nós precisamos daquele que sabe tudo a nosso respeito. A autoajuda diz, conhece a ti próprio. A Bíblia diz, conhece a Deus e aquele que Ele enviou e tu tens a vida eterna. É diferente. Senhor, tu sabes tudo. Quando Pedro disse, tu sabes tudo, tu conheces-me melhor do que eu. Pedro conhecia-se, mas o seu conhecimento era limitado. Conhecia-se tão mal que foi capaz de prometer coisas a Jesus que não pôde cumprir. E às vezes nós conhecemos tão mal que prometemos coisas a Deus, prometemos coisas às pessoas que não somos capazes de cumprir. Mas há quem nos conheça, e esse que nos conhece continua a perguntar-nos 1, 2 e 3 vezes, amas-me? E a resposta a esta pergunta tem que ser, sim Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então se me amas, faz o que deves fazer, apascenta as minhas ovelhas. 3 perguntas iguais, 3 respostas idênticas, mas a última foi a resposta mais verdadeira, honesta, quebrantada. Aquela resposta que nós damos quando às vezes alguma coisa não corre bem na nossa vida e nós precisamos derramar o nosso coração diante de Deus e aí sim nós dizemos, Deus, desculpa lá o azelha que eu sou, desculpa lá o teimoso que eu sou, mas tu sabes que eu te amo. Isso não muda. Isso não muda. Tu sabes que eu te amo. E deixem-me dizer-vos, Deus trabalha com pessoas que o amam mesmo que falhem. Mas Deus não trabalha com pessoas que são altamente competentes, extremamente competentes, mas não amam a Deus. Parece que hoje em dia as coisas estão um bocadinho trocadas, não é? Nós queremos pessoas altamente competentes para fazer as coisas da forma mais competente e achamos que isso é ser igreja. Não, ser igreja é e continuará a ser, até Jesus voltar, amar o Senhor Jesus. Amar a Deus, amarmos uns aos outros, porque ninguém ama a Deus sem nos amarmos uns aos outros. A igreja nunca pode ser igreja à distância, porque à distância nós não nos amamos uns aos outros, nós não nos aturamos uns aos outros, não há nada. A igreja é a igreja porque nós estamos perto, não é? Eu já fui bombeiro muitas vezes, eu sei o que é isto, sei do que estou a falar. Pastor, aquela pessoa fez isso, você sabe o que é que ele me disse, etc. E ficamos zangados. E nessa altura eu digo, pá, mas sabes, isto é a igreja. Nós somos filhos de Deus. Amas a Deus. O que é que isto tem a ver? O amor de Deus não está em causa. Vamos lá ver se está ou não está. Se a pessoa deixa que a ofensa o leve para o outro lado, é porque está em causa. Afinal, não amamos a Deus. Pedro é confrontado. Vocês dirão, Jesus estava a envergonhar Pedro. Isto é uma linguagem de alguém, uma linguagem crua. Jesus estava a envergonhar Pedro. Tu negaste-me 3 vezes. Então agora vou-te perguntar 3 vezes se tu me amas. Não tem nada a ver com isso. Jesus estava a pôr Pedro no seu devido lugar, ou seja, estava a restaurá-lo com ele próprio. Pedro sabia que falhou, sabia que errou, mas é este Pedro que Jesus iria usar. É este Pedro que faria o primeiro discurso para naquele dia 3.000 pessoas aceitarem Jesus. 1.000 pessoas por cada expressão, eu amo-te. Amém? A tua expressão a Deus, eu amo-te, pode alcançar pelo menos 1.000 pessoas de cada vez. Amém? Já vi aqui um assim seja. Amém? Muitos assim sejas. Assim sejam. Foi esta persistência que levou Pedro à tristeza, mas que Jesus continua a fazer à igreja. Pedro sabia que amava a Jesus, estava confiante disso. Jesus não tinha dúvidas também sobre isso, mas queria restaurar a confiança de Pedro. Lembrando que o amor é uma demonstração de cuidado. O centro não somos nós, mas os alvos do amor de Deus que nos preenche totalmente são as outras pessoas, onde nós vemos o amor de Deus refletir através de cada um de nós.
Amas-me? A resposta é sim. Cuidas, tratas com deferência, viras a atenção para cuidar de alguém que está mais fragilizado e carente, então nós amamos a Deus. O versículo 18 diz: em verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, cuidará e te levará para onde não queres, guiará. E a resposta deste amor a Deus é este aspecto. É que nós vivemos aqui, só há duas perspectivas de viver: autonomia ou teonomia. A autonomia é, eu mando, eu cinjo-me a mim próprio, eu vou para onde quero, eu faço à minha maneira. Teonomia é Deus que cuida de mim, é Deus que me guia, é Deus que me leva para o lugar que é o melhor lugar para eu viver. Amém? E esta é a grande luta do ser humano. E quando nós respondemos a Jesus, amas-me, nós estamos a lidar com a questão principal. A questão principal é, sou eu que determino ou eu deixo que o Espírito Santo me guie e determine as coisas na minha vida? Estás zangado com alguém? A pergunta é que Jesus vem, amas-me? O Senhor não tem nada a ver com isso. Aquilo que Ele disse, aquilo que me fez, isto nunca me aconteceu. A pergunta continua a ser, nem que sejam 3 vezes ou mais, amas-me? Se tu me amas, lembra-te, tu cingiste a ti mesmo, ias para onde querias, mas isso acabou. Agora, ou te cingirá, ou te cuidará de ti, ou te vestirá, ou te poderá, ou também te guiará para onde tu não queres ir. E isto é o resultado do amor a Deus. É Deus a guiar-nos para onde Ele quer que nós possamos ir. E, meus irmãos, só um verdadeiro amor a Deus, só uma verdadeira entrega nos leva a esta completa vontade de Deus. Certo? Quem dizes que Jesus é, o que queres que Ele faça? E a pergunta é, Jesus, amas? A pergunta de Jesus é, amas-me? Se a tua resposta é sim, tu sabes que te amo, então tu tens que ser, qualquer um de vocês tem que ser, as pessoas que mais cuidam, que mais se interessam, que telefonam, que vão à procura, que lutam uns pelos outros, que pegam em pessoas, que levantam pessoas. Algumas vezes, eu dou assim chama a atenção disto. Vocês sabem, o pastor Luís Miguel e a Elisa têm feito um excelente trabalho na Lausanne, no âmbito social. E isso, acho que a igreja está cá na terra para fazer também. Amém? Obrigado, vou ficar preocupado. Tem feito um excelente trabalho. Mas aquilo que às vezes me preocupa em algumas pessoas é que eles acham que a única altura em que eles têm que... A única responsabilidade deles é fazer alguma coisa nessa área. Ajudar uma associação qualquer, levar a umas mercearias e ajudar. E a partir dessa altura eles acham, pronto, eu já cumpri o meu dever, está tudo feito. Fique sabendo, aquilo que Jesus nos chamou é para nós sermos o próximo. Para nós sermos o próximo. É quando às vezes alguém aparece deitado no chão, nós estendermos a mão e levantarmos. Ou não fazemos como alguns fazem. Sabe, olha, lá na minha igreja nós temos uma associação, depois eu vou mandar que eles venham cá, está bem? Não é isso. Eles fazem isso, graças a Deus por isso, mas é quando há uma oportunidade. E Deus está a dar oportunidades a alguns de vocês, e Deus irá dar oportunidades para vocês serem próximos, para vocês provarem que amam a Deus e cuidam dos cordeirinhos. E levantam os cordeiros. E levantam vidas. Amém? E quando o fazemos, aleluia, vou-vos dizer, não há nada melhor na vida. Não há nada melhor. Não há nada melhor que ouvir alguém dizer-nos, olha, naquele dia, naquela hora, naquele momento, você disse isto, você fez aquilo, você trouxe aquilo, você deu-me aquilo, você orou por mim e aquilo mudou a minha situação e trouxe uma nova luz. É para isso que nós estamos aqui na Terra. É para isso que nós estamos aqui, é para amar Jesus. Mas ninguém ama Jesus sem cuidar dos cordeirinhos. Sem estar próximo dos cordeiros. Sem cheirar a ovelha. E sem fazer muitas vezes mé. É assim que nós amamos a Deus. Eu gostava que curvássemos a nossa cabeça nesta manhã e de alguma forma, conforme o Espírito Santo guiou, conforme o Espírito Santo falou ao seu coração, você responde à pergunta que o Espírito de Deus colocou. Quem dizes que eu sou? O que é que tu queres que eu te faça? Ou a pergunta, amas-me? Porque é nessa resposta que você irá desbloquear
coisas na sua vida. Há quem esteja à espera de alguma coisa que Deus revele, que Deus mostre. Há quem esteja à espera de uma resposta que tem orado, buscado durante muito tempo. E o Espírito de Deus diz nesta manhã: tu tens perguntado isso, mas não tens respondido às minhas questões. E a minha questão para ti continua a ser: amas-me? Qual a intensidade do teu amor? Até que ponto me amas? Deixaste-me amar quando alguém foi deselegante contigo? Se tu me amas, tu irás continuar a estar próximo, a acompanhar. E nesta manhã o Espírito de Deus está a dizer-te isso. Está a dizer que precisas de voltar a amar com clareza, de uma forma genuína, uma forma desprendida, uma forma adulta. Amar de forma nobre. Aqueles que te causam perturbação, aqueles que às vezes te deixam. Amas-me? Pergunta ao Senhor. E a igreja só pode dizer: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tu sabes tudo. E assim nós vamos mais longe. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, vamos ficar juntos em pé. Quebrantado por seu amor. Aleluia. Da graça, de graça recebi, por sua cruz,
quando condenado estava, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz ele me chamou, pela cruz me chamou gentilmente e atraiu e eu, sem palavras, quebrantado por seu amor. Pela cruz ele me chamou gentilmente e atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Aleluia! Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo por seu amor. Ele te chama nesta manhã. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu Vamos dar as nossas mãos, ok? Fechar os nossos olhos enquanto a música toca abaixo. Vamos abrir o nosso coração uma vez mais para Ele e dizer: Senhor, ouvimos a Tua palavra, ouvimos o que tens falado ao nosso coração, ao nosso espírito, e nos dispomos não apenas a ouvir, mas a responder, a atentar, a dar atenção, cuidar daquilo que uma vez mais tens desafiado os nossos corações. Pai, sabemos que se não fores Tu a ajudar-nos, nós não conseguiremos fazer. Mudar aquilo que precisamos de mudar, pelo poder do Teu amor. Continua o teu trabalho de mudança, de transformação de todos nós neste corpo que é Teu, numa comunidade de amor, numa comunidade que vive, respira e por isso manifesta o Teu coração. Paizinho, faz em nós o que precisas de fazer. Faz em nós. Aleluia.
Jesus, acredito em ti, por ti eu vou, sempre até ao fim, sempre até ao fim. Tu és o Filho de Deus e todo mundo verá que tu és Deus, que tu és Deus. Jesus, acredito em ti, por ti eu vou, sempre até ao fim, sempre até ao fim. Tu és o Filho de Deus e todo mundo verá que tu és Deus, que tu és Deus. Nosso compromisso é um compromisso diário com Cristo e não um compromisso semanal com a igreja. Há uma diferença. E hoje, quando vinha no carro para cá, e Deus traz-me muitas vezes isso ao meu coração quando venho em direção à figueira. Mas uma vez mais, aquilo que Deus estava a falar comigo hoje era que, e estava-me a fazer lembrar que quando nós queremos amá-lo mais e Ele quer que nós o amemos mais, Ele nos dá mais pessoas para amarmos. E eu estava a dizer assim: Deus, isso às vezes é uma chatice. E estava a vir ao meu coração. Queremos amar mais a Deus. Deus dá-nos mais pessoas para amar. E nem sempre são as pessoas mais amáveis. Mas esse é o desafio que está diante de todos nós. E está diante da sua igreja. E obrigado, Pastor João Pedro, pela sensibilidade. E por trazer esta mensagem paternal aos nossos corações. Agora cabe-nos a nós e Deus lidarmos com essa questão e resolvemos, fazemos as nossas escolhas. Porque ao fazermos uma escolha favorável àquilo que é a escolha de Deus, as coisas entram em concordância e acontecem. E começam a fluir de forma natural. Sem força, sem violência, mas pelo seu Espírito. Amém? Então dê um aperto aí valente nos ossos do seu humano aí, um bocadinho antes de ficar roxo. Dê-lhe assim um xoxo na bochecha. E diga assim: isto vai lá, devagarinho vai lá. Temos terminado por aqui hoje. Amém? À semana não, todos os dias. Amanhã continuamos. As nossas reuniões é que serão só sexta e domingo. Aproveite